Bom, pessoal, então nós terminamos a primeira parte dessa aula falando que a carta de Smith é um gráfico na forma polar do coeficiente de reflexão complexo. Tá? Então você vai ter a magnitude e a fase, né? Só que esse gráfico aqui está implícito na carta de Smith. Vamos dar uma olhada agora nesse ponto na cara que a carta de Smith tem na realidade. Então tá aí, né? Uma carta de Smith, tá? E o que você vê aqui não é exatamente aquilo que a gente estava mostrando. Na verdade, você vê outros círculos aqui, né, dentro da carta de Smith, que representam os valores de impedância, a parte real da impedância, né, e a parte imaginária de qualquer valor de impedância pode ser representado na carta de Smith. Tá? A impedância que você colocar aqui, né, o valor da impedância que vai corresponder a um ponto olhando na carta vai ter o mesmo valor do coeficiente de reflexão. Então aquele gráfico que a gente mostrou anteriormente, vamos ver se a gente consegue desenhar ele aqui, né, cuja parte imaginária do coeficiente de reflexão era esse eixo aqui. Tá? De novo, ele não consta normalmente na carta de Smith, mas ele sempre está lá, né? E a parte real, tá? Seria, vamos tentar desenhar esse eixo aqui, tá? Coeficiente de reflexão com essa parte real e essa parte imaginária, ele sempre está, tá, na carta de Smith. Só que o que você vê, né, são outras escalas aqui que a gente vai discutir a seguir. Aqui onde você vê esse 1 aqui, né, na verdade esse é o valor de uma resistência normalizada. Tá? Depois a gente vai discutir o que é. É exatamente onde está o centro da carta de Smith. O 0,0 em termos da parte real e imaginária do coeficiente de reflexão. E tudo que eu falei é válido. Tá? Então se você, por exemplo, está nesse círculo externo aqui, né, isso significa um gama, um coeficiente de reflexão com magnitude unitária. Se você contar aqui, né, a partir do eixo real no sentido anti-horário, você está vendo que a marcação em graus está aqui, tá 0, 10, 20, 30, você consegue ver, né, a magnitude e a fase. Tá? Então, para dar um exemplo disso daqui, né, imagina que a gente tem um ponto aqui, vamos tentar representar um ponto aqui, qualquer lugar aqui na carta de Smith, tá? Esse ponto aqui que eu estou representando. Então, esse ponto aqui que eu estou representando, tá? Se você quer saber qual que é o coeficiente de reflexão desse ponto, de novo, nada disso que eu estou desenhando vai estar na carta, tá? Você precisa visualizar isso aqui na sua mente, né? Se você quer saber, tá, qual que é o coeficiente de reflexão desse ponto, uma das formas de você fazer isso é você pegar, tá, uma régua, literalmente ali na carta de Smith, né? Então você vai com uma régua e traça a reta da origem passando pelo ponto, e da interseção dessa reta com essa escala de fase, você vai ver aqui a fase associada com a grandeza complexa que é o gama, coeficiente de reflexão. Então, por exemplo, aqui vamos dizer que tivesse em 61 ponto alguma coisa graus. Tá? Você vê na escala diretamente a fase e a magnitude, né? Se você, por exemplo, pegar o seu compasso, colocar a ponta seca aqui na origem e a outra ponta aqui, você vai ter uma abertura do compasso aqui, que depois você pode usar essa escala aqui embaixo, né? Outras cartas vêm com outras escalas, mas você sempre vai ter uma escala desse tipo aqui, que daí se você pegar, né, o compasso com essa abertura aqui, ponta seca aqui e a ponta do grafite aqui, né, e colocar a ponta seca aqui e fazer um tracinho aqui, você vai ver qual que é a magnitude, tá claro? De novo, essa distância aqui é 1, né, unitária, tá, da origem até o raio do círculo externo aqui, que é justamente essa distância aqui. Então você pode ver, né, graficamente a magnitude de qualquer ponto, e daí você tem a magnitude, né, vamos dizer que tenha dado aqui, chutar aqui, né, 0,6, alguma coisa aqui, né, você colocou a ponta seca do compasso aqui, a outra aqui, e depois colocou a ponta seca aqui, e viu qual que era essa magnitude aqui, vamos dizer que deu 0,6, a fase 61 graus ou algo do gênero, então você tem, né, 0,6 com 65 graus na forma polar, qual que é o coeficiente de reflexão. Mas de novo, tá, tudo isso aqui está implícito na carta de Smith. Agora nós vamos dar uma olhada, né, para o que esses outros círculos aqui representam. Então, voltando aqui para os slides, tá? A carta de Smith pode ser usada para converter o coeficiente de reflexão gama para impedâncias e vice-versa. Tá? Então, coeficiente de reflexão a gente já viu que vai estar, né, representado na forma polar aqui, né? A origem é nesse 1, como a gente falou aqui. Tá? Esse 1 aqui é o 0,0 para o gama. Tá? E
as impedâncias, tá, vão ter sua parte real representada por esses círculos aqui centrados no eixo real do coeficiente de reflexão. Então eles vão, o centro desses círculos, tá, que círculo que eu estou falando? Esse círculo aqui, esse outro círculo aqui, o círculo externo e todos os demais círculos semelhantes a esses, eles vão ter o centro nesse eixo aqui, que eu estou representando, e vão, né, estar associados a valores que são a parte real das impedâncias. Por outro lado, a parte imaginária das impedâncias vai estar, né, associada a um outro conjunto de círculos cujo centro, eu vou representar aqui, né, vai estar nessa reta aqui, tá? Sempre o centro desses outros círculos vai estar nessa reta aqui, e são esses círculos que eu estou representando aqui, tá? Esses círculos correspondem às partes imaginárias dos valores de impedância. Tudo bem? Então, a gente já vai ver por que isso é assim, tá? E aqui valores negativos aqui para baixo, né? Valores positivos aqui para cima de parte imaginária da impedância complexa também, aqui parte negativa, e etc e tal. Então essas seções aqui, esses arcos de círculo, seria completado para fora da carta de Smith, lógico aqui, tá? Então vamos apagar tudo isso, mas eu espero que tenha ficado claro, e daí você pode fazer uma correspondência entre coeficiente de reflexão, que vai estar na forma polar, e impedância, que vai ser representada através desses outros círculos aqui. Agora, algo muito importante, a impedância mostrada na carta é uma impedância normalizada com relação a uma impedância característica, que normalmente se adota como sendo 50 ohms, né, mas nada impede de ser outro valor, aí, dependendo da aplicação. Então o que isso quer dizer? A constante de normalização é a impedância característica Z0 da linha de transmissão. Você vai pegar qualquer valor de impedância que você quiser representar na carta, ou que você retirar da carta, né, qualquer valor, e vai normalizar ele dividindo por Z0. Então, para plotar uma impedância na carta, por exemplo, você vai pegar a impedância que você quer plotar e dividir ela pela impedância característica de referência, tá? Isso vai ser, se você estiver tratando de linhas de transmissão, estudando linhas de transmissão, etc e tal, você vai pegar a impedância característica da linha de transmissão e normalizar todas as impedâncias com relação a ela, e você vai ter uma impedância normalizada que a gente vai sempre representar pela letra minúscula aqui, né? Por exemplo, uma impedância de carga ZL, se a gente normalizar ela, a gente vai ter uma impedância normalizada Zzinho L, ou Z minúsculo L, tá? Que vai ter uma parte real, R minúsculo L, e uma parte imaginária, X, uma reatância normalizada, né? X minúsculo L, que você vai plotar na carta, a gente já vai ver como, tá? Mas importante é salientar que é tudo normalizado com relação à impedância característica aqui, né? Da mesma forma, se você quiser obter o valor real de uma impedância, vamos supor que você está extraindo da carta uma impedância, ela vai estar normalizada, né? Se está na carta é porque está normalizada, tudo bem? Então ele vai ser esse cara aqui. O que você tem que fazer para obter um valor de impedância real, né? Nessa operação você tem que multiplicar pela impedância característica Z0, né? Você passa esse Z0 multiplicando aqui. Se você quer esse cara daqui, tá? Que é a impedância real aqui, né? Não real no sentido, a impedância complexa, mas a impedância de fato não normalizada que você vai ter, né? Você multiplica a impedância normalizada por Z0. Faz sentido disso aqui? Então qualquer valor de impedância complexa pode ser representado na carta. Eu chamei de círculos, né? Mas só para ser mais rigoroso, essas circunferências, tá? Que eu estou falando que representam a parte real, e essas outras aqui, tá? As partes imaginárias, né? As partes reais e as partes imaginárias de qualquer impedância complexa. Bom, pessoal, então para encontrar a relação entre os gráficos do coeficiente de reflexão na carta de Smith, que está expresso lá na forma polar, como a gente viu a princípio, e as impedâncias normalizadas, né, ZL minúsculo, que corresponde àqueles círculos, né, adicionais que eu mencionei em seguida. Então, para relacionar os pontos, né, nesse domínio aqui de impedância, no domínio do coeficiente de reflexão, tá? O coeficiente de reflexão pode ser expresso em termos da impedância normalizada. Como é que a gente pode fazer isso, né? A gente sabe que na carga, na posição da carga, o gama, o coeficiente de reflexão, né, gama L na posição da carga, é ZL menos Z0 sobre ZL mais Z0. Tá? Essa expressão aqui é importantíssima. Se a gente pegar aqui e dividir, né, em cima e embaixo por Z0, tá? Vamos dividir por Z0 aqui em cima e dividir por Z0 aqui embaixo, né? A gente vai ter ZL sobre Z0
é a impedância normalizada ZL minúsculo. Z0 sobre Z0 dá 1, então fica menos 1. ZL minúsculo menos 1, né? Impedância normalizada menos 1 no numerador. No denominador você vai ter algo similar, ZL sobre Z0 vai dar ZL normalizado, né? ZL minúsculo. Z0 sobre Z0 dá 1, então ZL mais 1 aqui embaixo. Tá? Então a gente tem isso daqui dividindo em cima e embaixo por Z0. E aí, né, o que foi feito aqui? Além disso, considerando que isso aqui é uma grandeza complexa, né, vai ter uma parte real e uma parte imaginária e pode ser escrita na forma polar, a gente pode escrever ela assim. Tá? Você tem aqui a magnitude, esse primeiro termo, né, o módulo do γL, e elevado a jθ, então, por consequência, o θ é a fase, tá, do coeficiente de reflexão. Esse θ aqui representa a fase do γL. Então, a gente quer expressar a impedância normalizada ZL em termos do γ. Tá? Então, podemos fazer isso isolando o ZL, tá, minúsculo normalizado aqui nessa expressão. Então, passa esse termo aqui multiplicando, né, faz manipulações algébricas, isola o ZL do lado esquerdo e você vai ter isso daqui. Tá? A partir daqui a gente pode, então, né, ver como é que vão ficar, né, os lugares geométricos da parte real e da parte imaginária da impedância normalizada. Né, vamos lembrar que esse ZL aqui é um RL mais JXL, né, uma resistência normalizada mais J vezes uma reatância normalizada. Tá? Como é que esses caras vão ficar em função do γ? Porque a gente na carta sabe que o γ é o que está expresso ali, né? Por exemplo, o eixo Y, tá? O eixo das ordenadas vai ser a parte imaginária do γ, né? O eixo das abscissas vai ser a parte real do próprio γ. Você pode inclusive plotar o γ na forma polar, mas também na forma retangular que eu estou falando aqui. Né? O γ a gente sabe muito bem, cada ponto aqui, né? Onde esse ponto aqui, vamos falar assim, né? É J vezes 1, esse ponto aqui é menos J vezes 1, esse ponto aqui é 1 e esse ponto aqui é menos 1. Tá? A gente conhece a posição de qualquer ponto aqui, né, porque do γ complexo, porque, né, a abscissa é a parte real, ordenada é a parte imaginária. Tá? Mas como é que qual que vai ser o lugar geométrico dos valores, né, das resistências e das reatâncias associadas à impedância complexa nesse gráfico da carta de Smith? Então, se a gente pegar, tá, essa expressão aqui, a chave é essa expressão aqui, e substituir ZL na sua forma retangular, né? ZL normalizado vai ser igual a RL mais JXL, tudo normalizado, tanto RL quanto XL. E o γ também na forma retangular, tá? Γ vai ser igual a parte real do γ, que a gente está chamando de γR, mais J vezes a parte imaginária do γ, que é o γI. Né? Isso aqui é o eixo das abscissas na carta de Smith, isso aqui é o eixo das ordenadas, o γI. Então, se a gente pegar e substituir isso daqui e isso daqui nessa expressão aqui, tá? ZL vai entrar aqui, vai ficar RL mais JXL, e esse cara aqui, que é o γL, né? Tudo isso aqui a gente vai chamar de γR mais JγI, tá? A gente vai obter duas expressões, uma para a parte real, RL, e outra para a parte imaginária, XL, tá? Igualando os dois lados, parte real e parte imaginária com parte imaginária, com um pouquinho mais de manipulação algébrica que a gente está omitindo aqui, e a gente vai obter diretamente, né, uma expressão para a parte real, RL, tá? Que está aqui embaixo. Então a expressão para RL, eu vou indicar aqui, né, é essa daqui, depois de alguma manipulação, e é uma expressão para a parte imaginária, XL, tá? Normalizada, que é essa daqui, depois de alguma manipulação. Então, para a parte real e para a parte imaginária da impedância ZL. Tá? Rearranjando e manipulando as expressões, elas são essas daqui. Então, vamos analisar elas separadamente. Já dá para adiantar, tá, que cada uma delas vai ser um daqueles dois conjuntos de círculos que a gente mencionou, né, que tem na carta de Smith para representar a impedância. Tá? Só expresso matematicamente. Então, é a razão de ser daqueles círculos. Né? Então, a primeira, assim como a segunda, né, é uma equação de circunferência desse tipo aqui, né? X menos A
tudo ao quadrado, entre parênteses ao quadrado, mais y menos b, entre parênteses ao quadrado, igual a raio ao quadrado, né? No plano xy, isso é uma equação de circunferência com centro em x igual a a, y igual a b, né? E com raio, raio. Então é uma expressão desse tipo com centro, né? Em gama c dado aqui, tá? A parte real, né? O gama r do ponto do centro vai ser RL sobre 1 mais RL, tá? A parte imaginária vai ser 0, tá? E raio 1 sobre 1 mais RL. Essas expressões estão reproduzidas aqui, né? O ponto central do círculo e o raio do círculo, tá? Como é que a gente vê isso, né? Então, o gama real do centro do círculo é esse daqui, porque é gama R menos, né? O ponto que corresponderia ao A aqui. Aqui, isso aqui a gente poderia substituir pelo quê, né? Isso aqui seria igual gama I menos 0 ao quadrado, né? Então, o gama imaginário do ponto central do círculo é 0. O gama real é RL sobre 1 mais RL. Isso daqui, o gama imaginário é 0. Então, onde vai estar esse centro de círculo? Gama imaginário igual a 0, tá aqui. E gama real é esse eixo aqui. Então, vai estar exatamente sobre esse eixo aqui do gama real, para diferentes valores de RL, né? Vai estar em diferentes pontos, sempre o gama imaginário vai ser 0, então exatamente esse ponto aqui, né? Ele é positivo aqui para cima, negativo aqui para baixo e 0 aqui no meio. E o raio vai ser isso daqui, aqui aparece do lado direito o raio ao quadrado, então o raio é direto 1 sobre 1 mais RL. Vamos olhar para alguns valores e substituir, que aí fica mais claro que os círculos aqui correspondem à parte real. Então vamos substituir aqui RL igual a 1 para ver qual que é o lugar geométrico aqui, né, dos pontos que correspondem a uma resistência de carga normalizada unitária, né? Se a gente substituir 1 aqui, você vai ter, né, 1 sobre 1 mais 1, 1 meio, tá? 1 meio e 0 é o centro, tá? E o raio vai ser 1 sobre 1 mais 1 também, que dá 1 meio. Então, ou seja, isso corresponde a um círculo com o centro aqui, né? Gama R igual a meio, gama I igual a 0. Todos os pontos vão ter gama I igual a 0. É o ponto central. E com raio igual a meio, né? Se o raio é igual a meio, essa distância daqui até aqui, né? Daqui até aqui é 1. E essa distância aqui é meio. Você vai ter um círculo com esse raio aqui igual a meio, né? Que vai corresponder a esse círculo aqui. Tá claro? Então, para resistência normalizada, né, para qualquer valor de impedância que tenha uma resistência normalizada, tá, unitária, essa impedância vai estar sobre esse círculo aqui. Faz sentido? Né? O que acontece agora se a resistência normalizada é 0? Né? Quando isso vai acontecer? Você vai ter uma impedância cuja parte real é nula, né? A resistência é nula, então ela vai ser puramente imaginária, tá? Vai ser só uma reatância, né? Vai corresponder a uma reatância só. Fazendo RL igual a 0, você vai ter, né, 0 sobre 1 mais 0 vai dar 0, então a origem vai ser 0, 0. Vamos fazer de outra cor aqui. Então vai ser um círculo centrado aqui em 0, 0. Tá? De novo, eu estou sempre tratando aqui dos pontos com relação ao gama, né? Gama real 0 e gama imaginário 0, está bem aqui no meio. E com o raio, tá? 1 sobre 1 mais 0, né? Porque, de novo, a gente está fazendo RL igual a 0, 1 sobre 1 mais 0, tá? Vai dar 1. Então, 1 a gente sabe que é essa distância aqui, né? Daqui até o círculo mais externo. Então, corresponde justamente a esse círculo aqui, tudo bem? Mais externo. Todos os pontos desse círculo vão ter RL igual a 0. E aí você vai ter outros círculos intermediários entre RL igual a 0 e RL igual a 1. Aqui, vamos tentar desenhar aqui, né? Outro círculo, sempre com o centro sobre o eixo do gama real, gama imaginário igual a 0 e com diferentes raios. Então, de RL normalizado igual a 0 até 1, você vai ter outros círculos nesse intervalo aqui. De RL igual a 1 até infinito, você vai ter outros círculos aqui dentro desse círculo RL unitário que eu desenhei em verde. Tudo bem? Justamente por conta disso aqui, tá? Então, o que você tem, né? Coeficiente de reflexão representado na forma polar ou na forma retangular. E daí a gente está vendo como é que vão ficar os respectivos valores de impedância, parte real aqui, quais que vão ser os lugares geométricos. Daí que surgem esses círculos da carta de Smith. Vamos olhar para a carta real para ter uma noção um pouco melhor. Então aqui você tem a carta de Smith, tudo bem? Você está vendo aqui, ó, esse círculo, eu vou destacar aqui, depois eu vou apagar, ok? Você tem esse círculo aqui, né? Correspondendo a RL igual a 1.
Tá vendo que o 1 está marcado? Então os valores das resistências normalizadas eles estão indicados na própria carta, né? Eu não vou desenhar o círculo todo, mas tá? Você tem esse círculo aqui, é aquele que a gente desenhou, né, para RL igual a 1. Você tem esse círculo externo, tá? Corresponde a RL igual a 0. E aí os diferentes valores de RL estão todos aqui marcados nesse eixo aqui, né? Por exemplo, esse círculo aqui, se eu continuasse desenhando aqui para cá e para cá, é RL 0,1, tá? Aqui 0,2, 0,3, 0,4, 0,9 até 1. Dentro do círculo com RL unitário, você tem de 1 até 1.2, né? 1.4, 1.6, 2, aí, né? 2.4, 3, 6, 9 e um ponto aqui, tá? Um círculo com raio nulo centrado bem aqui em gama real igual a 1 vai corresponder a um RL infinito, tá? Então desde 1 até infinito você tem todos esses círculos dentro do círculo RL unitário, mas de novo os valores estão indicados na própria carta, é fácil de ver, é só seguir o círculo aqui e ver o valor. Então, olhando agora para a reatância normalizada XL, tá? A segunda equação, 2 slides atrás, também é uma equação de circunferência, né? X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado igual a raio ao quadrado. Que é essa expressão aqui, né? Ela vai ter centro em gama R igual a 1. A gente vê desse cara aqui, né? Gama R menos 1, então 1 é o gama R do centro. Gama I igual a 1 sobre XL. Tá? Gama I menos 1 sobre XL ao quadrado, então esse ponto aqui 1 sobre XL é o gama I central. Então o centro vai ser esse, 1 sobre XL, né? Parte real 1, parte imaginária 1 sobre XL. E raio 1 sobre XL também. Tá? Então isso que está escrito aqui. Vamos agora novamente olhar para alguns valores. Tá? Qual é o centro e o raio da circunferência se XL é igual a 1. Ou seja, qual que vai ser o lugar geométrico dos círculos aqui que vão corresponder, ou arcos de círculo e tal, que vão corresponder, né, a uma reatância normalizada unitária, que corresponde a uma reatância igual à impedância característica. Né? Se a impedância característica for 50 ohms, o XL maiúsculo, aí a reatância real da impedância que você está observando, vai ser 50 ohms. Tudo bem? Então, vamos lá. Se XL é igual a 1, a gente só substitui aqui, né? Você vai ter 1 sobre 1 dá 1, né? 1 e 1. Então, o centro vai estar aqui, né? E o raio vai ser 1 sobre XL, 1 sobre 1 também dá 1. Então, o raio... E a gente sabe que essa distância, né? Daqui até aqui é 1, porque esse ponto é justamente o 1, 1. Então, se a gente for desenhar o círculo, ele seria um círculo centrado aqui, com raio 1, que seria esse cara aqui. A gente só vai pegar os pontos que estão dentro da carta de Smith, tá? Os pontos que correspondem a valores de impedância que existem de fato, eles vão estar dentro da carta. Tudo bem? Então, porque fora da carta você teria valores de resistência negativos, né? Menores do que 0. Só a parte do círculo que está dentro da carta de Smith que vai interessar. Você poderia estender o círculo aqui para fora, mas esses pontos não têm significado físico. Tá? Então você tem isso daqui. E se XL for menos 1? Tá? Se for menos 1, você vai ter 1, né? O centro em 1, então gama R1, gama I igual a 1 sobre menos 1 vai dar menos 1, 1 e menos 1, tá? Gama R1 está aqui, gama I igual a menos 1 está aqui embaixo, então é esse outro ponto aqui, vamos fazer de outra cor. O raio vai ser 1, tá? É o módulo disso aqui, na verdade, né? Raio unitário. Tá? Então vai ser esse círculo aqui, ou essa circunferência, melhor dizendo, né? Perfeito? Então, tá. Todos os pontos nesse arco de circunferência aqui vão ter XL igual a menos 1, tá? Nesse de cima aqui vão ter XL igual a 1. E note que sempre o gama R dos pontos centrais aqui vai ser 1. Então você vai estar sempre sobre essa reta aqui que passa por gama R igual a 1, tá? Que passa por esse ponto aqui, ó, essa linha tracejada que está indicada aqui. Tá? Se você pegasse, por exemplo, tá, vamos pegar XL igual a 2. Né? XL igual a 2 vai dar um ponto central em 1,5. Então 1 passa por esse ponto aqui. Gama imaginário igual a meio vai passar mais ou menos aqui pela metade. Então vai ser um ponto centrado aqui. E com raio 1 sobre 2, né, meio. Tá? Então se XL igual a 2, então raio meio vai ser um círculo que, por exemplo, corresponderia a esse cara aqui.
aqui mais ou menos, tá? Vamos olhar na carta, tá? Então isso aqui seria XL igual a 2, né? Vamos olhar na carta onde estão esses círculos. Tudo bem? Então a gente vê aqui o que a gente acabou de colocar na carta é esse círculo aqui, esses dois círculos, né? XL igual a 1. Tá? E XL igual a menos 1, acho que a gente colocou de verde ali, né? Vai ser esse outro arco de circunferência aqui. E daí, se você, né, XL fosse 2, você teria esse cara aqui, tá? E assim por diante. Então, por exemplo, né, entre 1 e 2 você tem todos esses arcos de circunferência aqui, por exemplo, 1.2. Note que aqui, né, na parte de cima você tem aqui o valor de XL para valores positivos e aqui embaixo para valores negativos também, tá? Logo na carta de Smith aqui, logo do lado de fora da circunferência externa da própria carta. Você tem outras escalas aqui fora que a gente vai falar depois, né? Mas isso daqui. Então, de 1 até 2, né? 1.2, 1.4, 1.6, você vai ter todos essas, né? Esses arcos de circunferência. Valores acima de 2, tá? Reatância acima de 2 positiva, né? 2.4, 3, 4, 6, até infinito, que de novo corresponde a um ponto aqui, tá? Valores positivos. E aqui, né, valores menores do que 1, 0,9, e daí você pode verificar que usando aquela equação você vai ter essas circunferências que a gente está mostrando. Tá? Elas são obtidas diretamente daquela equação do slide que a gente estava mostrando. Então 0,7, 0,6, etc. e tal, até 0. Tá? XL igual a 0 vai ser um círculo com centro, tá? Em gama R igual a 1 e gama I lá no infinito, né? Então sobre essa reta tracejada, mas lá para cima no infinito vai ser o centro, e raio também infinito, que vai dar exatamente, tá, essa linha reta aqui, um círculo com raio infinito, né? Vai cair sobre essa linha reta aqui que eu estou desenhando, tá? Então, portanto, né, sobre essa linha reta aqui, é como se você tivesse um círculo com raio infinito, e essa linha reta aqui vai corresponder aos valores de XL normalizado nulo, tá? Então, ou seja, a impedância vai ser puramente real, porque o XL vai ser nulo, então vai estar sobre essa reta. Para valores negativos, você caminha nessa direção aqui, não é isso? Então, menos 0,1, menos 0,2 corresponderia, por exemplo, a esse arco de circunferência aqui que eu estou desenhando, menos 0,3, até menos 1, que está aqui, né? E valores acima de 1, 1.2 está aqui, tá certo? 1.4, 1.6, menos, eu estou falando, né, tudo negativo, tá? Menos 1, menos 1.2, menos 1.4, menos 1.6, menos 3, tá? Menos 6, e aí até, né, menos 9, menos 15, menos 30, até infinito, que de novo cai sobre esse ponto aqui. Então esse ponto aqui corresponde a você ter um RL infinito e um XL infinito, que é o quê? Uma impedância infinita, né? Corresponde a um aberto, né? Isso aqui é um aberto. Vocês podem verificar que esse ponto aqui corresponde à impedância de um curto, né? XL igual a 0, que a gente acabou de falar, né? Eu risquei em cima, mas tá? XL igual a 0 e RL também 0, porque esse círculo externo é RL igual a 0. Então esse ponto aqui é um curto, esse ponto aqui é um aberto, né? E você tem todos os valores de impedância aqui que você possa imaginar, né? Com valores de resistência positivo, né? E valores de reatância aqui, né? Positivo e negativo, estão aqui dentro desse círculo na carta de Smith, tudo bem? Então vamos fazer o seguinte, vamos encontrar o ponto na carta de Smith onde a impedância é ZL igual a 50 mais J 100 ohm para o caso de uma linha de transmissão com um Z0 igual a 50 ohms, né? Então você vai normalizar de novo, né? Então ZL minúsculo vai ser normalizado, que vai ser ZL sobre Z0, né? Lembrando que é isso daqui dividido por 50, tá? Então vai dar 1 mais J vezes 2, adimensional, porque é ohm sobre ohm. Então nesse caso a gente vai e acha, né? Qual que é a parte real dessa impedância? Imagina que isso é uma impedância de carga, você tem uma linha de transmissão com impedância característica Z0, tá? E a carga é esse ZL aqui.
ou seja, né, 50 ohms e 50 mais J100. O que você vai ver aqui, você pode plotar, tá? Essa impedância. A parte real vai ser a resistência normalizada, RL, vai ser 1. Então, de novo, a gente viu que o círculo que corresponde a RL normalizado igual a 1 é esse círculo aqui, tudo bem? Essa é a parte de baixo. Por favor, façam isso sobre a carta de Smith real, tá? Eu estou só ilustrando aqui. E a parte imaginária vai ser 2 positivo, né? Então vamos lá, o XL, né, minúsculo, vai ser 2, então o J2 está indicado aqui. Na carta só tem um 2 e um menos 2 aqui embaixo, né? Só tem um 2 aqui, tá? Mas você já sabe que essas curvas aqui correspondem a reatâncias, né? Então só tem um 2, então vai estar sob essa arco de circunferência e o vermelho. Então vai ser a interseção dessas duas coisas, né? A interseção dessas duas coisas. Então esse ponto aqui, tá? Aí o que você pode fazer, né? Vamos encontrar o coeficiente de reflexão. Na carta, né, o valor de impedância que você encontrou aqui para ZL, se você ler, tudo está referenciado a uma impedância característica. Se você ler o coeficiente de reflexão nesse ponto, você vai estar lendo o coeficiente de reflexão aqui, olhando para a carga. Vai ser o gama L que você teria associado a essa carga, para essa impedância característica. Isso que você vê na carta, se você está analisando linhas de transmissão e coisas do gênero. Então, se agora eu pegar, né, eu sei que meu ponto de impedância ZL está aqui. Se eu ler o valor de gama correspondente, ele vai ser o meu gama L, correspondente ao ZL. Tudo bem? Faz sentido isso aqui? Então, como é que eu vou só falar, tá? E vocês, por favor, usem compasso e régua e reproduzam o que eu estou falando aqui na carta, né? Você pode pegar da origem aqui, tá? Traçar uma reta passando pelo ponto. E aqui na escala onde a gente viu que você consegue ver a fase. Você lê a fase e vê que vai dar 45 graus. Então você já sabe a fase, tá? Π sobre 4, tá? Tá indicado aqui. E você pode ver a magnitude da forma que a gente falou, né? Você usa essa mesma reta que eu acabei de falar para traçar, né? Desde a origem aqui ou do ponto 1 aqui, né? Tal, onde está marcado 1, né? O 1 na verdade é por referência a esse círculo em vermelho, mas o ponto está logo próximo desse número 1 que está representado na carta. Então se você usar essa reta que vai desse ponto, passando pelo ponto da impedância, né? Botar a ponta seca aqui, nesse ponto do compasso. Botar, né, a outra ponta nesse ponto aqui, deixar essa abertura fixa e lá na escala que vai ter, né, vai de 0 até 1 aqui para esse lado, de 0 a menos 1 para o lado oposto aqui, e botar a ponta seca aqui e olhar para o valor aqui que você vai riscar com a ponta do grafite do compasso, você vai ter um valor da magnitude, que é a distância desse ponto até esse ponto verde, tá? Faz sentido que seja isso? Então aqui vai ter 0, aqui vai ter 1, e você deveria ler 0,7 aqui. Então a magnitude é 0,7, a fase é π sobre 4, 45 graus, tá? Botando na forma retangular vai dar mais ou menos isso daqui. Então você pode conferir o resultado, inclusive, né? Calculando o gama L a partir do ZL que você tem, né? Gama L igual ZL menos Z0 sobre ZL mais Z0, e conferir que você obtém esse mesmo gama L, tá? Que a gente obteve graficamente aqui na carta de Smith. Tudo bem? Então a gente pode fazer mais operações, além de ler valores de carga, né, de impedância, converter em coeficiente de reflexão e vice-versa. Tem mais operações que a gente pode fazer. Então transitar pela linha de transmissão na vida real aqui, vamos dizer assim, né? Imagina que você tem uma linha de transmissão com impedância característica Z0, tá? E a carga está na posição Z igual a 0. Então você tem uma carga ZL aqui. Como a gente falou, né? Você pode colocar aqui o eixo Z, tá disposto dessa forma, Z igual a 0 vai estar na posição da carga. O que significa transitar ao longo da linha de transmissão? É você obter outros valores de impedância e coeficiente de reflexão que não os da carga aqui, né? Por exemplo, imagina que eu quero calcular o gama ou a impedância de entrada ou impedância, né? Nessa posição aqui, a uma distância L, né? Então isso aqui, né, a uma distância, vamos dizer, tá? L da carga.
Tá? Então Z igual a menos L, como a gente já tinha visto anteriormente, né? Você pode fazer isso na carta de Smith, né, sem fazer conta alguma. Então transitar pela linha de transmissão e obter os valores em alguma posição na linha de transmissão, uma distância aérea da carga, né, é equivalente a percorrer a curva módulo de gama L constante na carta de Smith. Tá? Então, módulo de gama L vai dar, nesse caso aqui, se a gente tirar o módulo dos dois lados, vamos fazer, né? Vai ser o módulo de gama 0 vezes o módulo desse termo aqui, que dá 1. Né? O módulo disso aqui dá 1. Então, o que isso significa? Né? Se você pegar um valor, qualquer valor de impedância, vamos pegar um valor de impedância complexo aqui, né? E você lê a distância desse ponto até a origem, que vai estar mais ou menos aqui, você vai ter a magnitude do gama L, o módulo do gama L. Tá? Mas essa distância não vai variar justamente ao redor desse círculo centrado na origem. Então, para todos esses pontos, o módulo do gama vai permanecer constante. Se você tem uma linha sem perdas, o módulo do gama também não vai variar. Se você pegar o módulo do gama nesse ponto, ou nesse ponto, ou nesse ponto, a linha não tendo perdas, você vai ler o mesmo módulo, a fase que vai ser o que vai variar. Então, por isso, né, por consequência, transitar ao longo desse círculo centrado na origem é transitar ao longo da linha de transmissão. Então, quando transitamos da carga para o gerador, L aumenta, né? Esse L aqui vai aumentar na expressão. Tá? Então, imagina que o L está aumentando. Você está aumentando a distância a partir de Z igual a 0. Então, está caminhando aqui da carga que está aqui, tá, em direção ao gerador que estaria aqui para a esquerda. Aumenta L, mas se o L aumenta, esse valor aqui que está multiplicando o J é um valor negativo, ele está se tornando cada vez mais negativo, então a fase, né, o θ, vai diminuir. Tá claro? L aumenta, implica θ diminui. Então, se o θ diminui, né, e aí vamos ler que na carta você lê o coeficiente de reflexão na forma polar, o θ vai aumentar aqui no sentido anti-horário, não é isso? Então, se o θ diminui, você está girando no sentido horário. Então, aumentar a distância da carga e ir em direção ao gerador significa caminhar no sentido horário. Tá? θ diminui, então quando L aumenta, tá, o vetor complexo aqui vai girar no sentido horário. Tá? Então, vou repetir. Tá? Transitar desde a carga aqui em direção ao gerador, né, que vai estar na outra ponta do lado esquerdo, significa aumentar o L e significa andar na carta de Smith no sentido horário, nesse sentido aqui, tudo bem? Quando transitamos, por outro lado, do gerador para a carga, o vetor complexo gira no sentido anti-horário. Então, né, por consequência, se no sentido do gerador você anda para cá, ao longo desse círculo vermelho, no sentido, vamos colocar aqui, né, gerador. Isso está escrito na própria carta de Smith, tá? Essa informação que eu estou dando. Caminhar no sentido da carga, né? Vamos desenhar aqui a linha de transmissão rapidamente. Z0, tá? Com a carga ZL. O eixo Z, né? Se você está caminhando agora de um ponto que está aqui, né, em direção à carga, tá? Significa você caminhar aqui ao longo dessa curva no sentido anti-horário. Tudo bem? Nesse sentido aqui. Então, sentido do gerador, sentido da carga. Tá? Isso está anotado na carta de Smith, a gente já vai ver. As escalas, né, externas da carta de Smith são normalizadas pelo comprimento de onda. Então, se você imagina que você andou aqui, a gente já vai ver a escala, né? Desde uma impedância que está aqui, aí você pode ver a escala aqui, vai te dar um valor da distância normalizada aqui com relação ao comprimento de onda, até um outro valor de impedância aqui, tá? Que vai estar associado a uma outra posição da linha aqui. Né? Você pode subtrair nesses valores aqui, né, da distância normalizada com relação ao comprimento de onda, obter um ΔL, que é a distância que foi percorrida. Vamos supor aqui que você andou nessa direção, essa distância. Então, andou, né, desde do gerador na direção à carga, né, como a gente viu aqui, tá, dessa distância aqui, desde esse ponto aqui até esse ponto aqui. Se você subtrair os valores que você lê na escala, né, você vai obter um ΔL que ele vai estar normalizado com relação ao lambda. Então, você tem que multiplicar
pelo lambda para obter o valor da distância real que foi caminhado. Cabe ressaltar que uma volta completa é igual a meio lambda. Então, se você partir desse ponto aqui e der uma volta completa, tá, em direção ao gerador, então você está partindo daqui, vamos supor, né, e deu uma volta completa na carta de Smith e voltou para o mesmo ponto, isso significa você caminhar uma distância igual a meio lambda, né, um comprimento igual a meio lambda aqui em direção ao gerador. Então vamos dar um exemplo aqui na carta, né, para ficar mais claro. Imagina que você tem uma carga ZL cuja impedância normalizada é essa daqui. Eu não vou nem me preocupar com valores, vocês podem ler aqui, né, mais ou menos 0,2, 0,22 é a parte imaginária, a parte real mais ou menos 0,5. Tá, da impedância normalizada, mas é esse ponto aqui, tá? A impedância correspondente a esse ponto que está em verde aqui. Se eu traçar uma linha reta, você pode fazer isso com a régua, tá? Da origem, passando por esse ponto, eu vou encontrar uma escala aqui, que é a última escala, que é essa daqui, tá? Comprimentos de onda em direção ao gerador, wavelengths towards generator, tá? E daí aqui embaixo você vê uma outra escala, tá? Que é a mesma coisa, só que em direção à carga, load, tá? Tá com a seta para a esquerda aqui, a gerador com a seta para a direita aqui em cima, né? No sentido horário, tá? Eu posso vir aqui em cima, né? E ler o que está na escala. Vamos supor que eu tenho essa impedância, você pode fazer o caminho inverso, mas vamos supor que eu tenho essa impedância nessa posição aqui da carga e queira saber a distância em que eu vou ter uma outra impedância em azul aqui na entrada, que corresponderia a esse ponto aqui. Tudo bem? Então eu estou caminhando uma distância ΔL, né, em direção ao gerador, para a esquerda, o gerador estaria aqui, né? E eu tenho que caminhar nesse sentido aqui, então vou usar justamente essa escala aqui, comprimentos de onda em direção ao gerador, e caminhar nesse sentido como a gente acabou de falar. Tudo bem? Então eu vou andar, tá, pelo círculo que eu coloquei em vermelho aqui, que é o círculo módulo de gama igual a constante, tá, centrado aqui na origem. Tudo bem? Eu vou andar por esse círculo e os valores que eu for lendo ao longo desse círculo vão ser os valores que eu vou encontrando na linha de transmissão conforme eu transito em direção ao gerador aqui a partir de ZL, tá? Obviamente os valores normalizados, tá? Vamos supor que eu leia aqui nessa escala de comprimentos de onda em direção ao gerador, né, 0,044, tá mais ou menos nesse ponto aqui. Tudo bem? E daí, né, eu sei que há uma distância x aqui, tá? E esse 0,04 é em múltiplos de comprimento de onda, tá? Então é a distância dividido por lambda. Tudo bem? Então vamos supor que eu sei que é uma distância x, tá, dessa carga aqui, com esse valor normalizado aqui, eu tenho uma impedância que vai ser esse ponto em azul aqui. Tá? Então corresponderia à impedância de entrada nesse ponto aqui da linha de transmissão, me dá esse valor de impedância normalizada em azul. Se eu fizer a mesma coisa, traçar uma reta aqui, passando pela impedância a partir da origem, eu vou ler um outro valor aqui na escala de comprimentos de onda em direção ao gerador. Vamos tentar pegar o valor aqui, né? 0,18, né? Tá justamente sobre 0,18, tá? Então, se eu quiser a distância, o que eu faço, né? Subtraio desse 0,18 esse 0,0, vamos arredondar para 0,04, tá? Isso vai me dar 0,14, tudo bem? Então, o ΔL aqui nesse caso é 0,14 lambda. Multiplico isso pelo comprimento de onda em questão, e daí, né, isso vai depender da frequência de operação aqui, né, você está ao redor de uma frequência central de operação que o gerador está gerando, calcula o comprimento de onda, tá? Isso aqui é a distância real, você pega esse valor que você leu aqui em múltiplos de comprimento de onda e multiplica pelo lambda, tudo bem? Então isso vai me dar a distância que eu caminhei da carga, né, em direção ao gerador até esse ponto aqui, né, daqui até aqui. Na carta de Smith vai ser daqui até aqui, tá? Em direção ao gerador, tudo bem? Vai me dar essa distância aqui, né? Se eu subtrair o 0,18, né? Subtrair dele o 0,04 alguma coisa, tudo bem?
eu arredondei aqui, então para dar um exemplo, deu 0,14, aí esse 0,14, né, como isso aqui está normalizado ou dividido com relação ao comprimento de onda, eu tenho que multiplicar com relação ao lambda, multiplicar por lambda para obter a distância real. Tudo bem? A mesma coisa é válida se eu caminhar em direção à carga de uma impedância inicial, tá? Daí eu tenho que traçar aqui, né, o círculo gama constante passando pelo valor de impedância. Poderia ser um valor de impedância que tivesse aqui, eu traçaria o círculo aqui centrado na origem passando por esse valor, né, e caminharia ao longo desse círculo, só que agora no outro sentido aqui, tá, em direção à carga, que é no sentido anti-horário, e faria uma operação semelhante. Isso se eu tenho os valores de impedância, né, pode ser que eu tenha... É mais comum, por exemplo, eu ter o valor da carga, então eu partir desse ponto aqui, e eu caminhar uma distância que eu queira, para saber qual que é a impedância de entrada a essa distância da carga. Eu caminho até essa distância, olhando para a escala de distância aqui, e encontro por fim o valor da impedância de entrada aqui, que seria o ponto azul, né? Escala de comprimentos de onda em direção ao gerador, essa mais externa aqui, então vamos falar aqui, né? Ela começa sendo 0 aqui, né? 0,01, vai aumentando, e quando você dá uma volta completa na escala mais externa, você tem 0,5, né? Ou meio comprimento de onda, 0,5 múltiplos de comprimento de onda em direção ao gerador. A próxima escala, né, essa é a mais externa, a próxima escala aqui mais para dentro é a escala de comprimentos de onda, só que em direção à carga, né, load. Então 0,01, 0,02 vai aumentando, etc. e tal, até quando dá uma volta completa você tem 0,49 e aqui, né, 0,5 lambda, agora no sentido anti-horário, então portanto em direção à carga. Tá? Bom, pessoal, isso para dar uma refrescada na memória aí com relação à carta de Smith, quem já viu antes e olhar, quem está vendo pela primeira vez, eu recomendo fazer esse exemplo para encontrar alguns pontos na carta, tá? Só para garantir que a gente tem familiaridade suficiente, porque a partir da próxima aula a gente vai olhar para a estabilidade de amplificadores, né? Traçar os círculos de estabilidade, encontrar os valores de impedância de entrada e saída para garantir estabilidade de amplificadores, utilizando a carta de Smith. Então vai ser necessário, tá, ler valores de impedância e de coeficiente de reflexão, converter entre essas duas coisas, transitar ao longo de linha de transmissão, todas as operações que a gente viu, tá? E o que for necessário, além disso, a gente pode dar uma revisada aí quando for necessário usar, mas esse é o básico, e na aula que vem a gente vai tratar de estabilidade de amplificadores usando a carta, tudo bem? Então recomendo fazer isso aqui, tá? Boa semana a todos e até a próxima.